E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos tratar de um assunto aqui interessante, que é a relação da democracia com maioria, certo? Será que decidir democraticamente, será que ser democrático é sempre fazer prevalecer a decisão ou a opinião da maioria sobre a minoria? Vamos analisar isso nesse vídeo, certo? Eu vou logo adiantar que não é por aí. Nem sempre ser democrático é fazer prevalecer a maioria sobre a minoria, certo? A gente vai ver aqui nesse vídeo que às vezes democracia implica na possibilidade de garantir os direitos da minoria, de preservar e proteger e viabilizar que a minoria exerça seus direitos. Democracia vem da ideia de poder que emana do povo. Em matéria de gestão seria o governo do povo, certo? Os seus representantes. O que é que ocorre? Para efeito desse debate aqui, é suficiente aqui essa definição, até porque o conceito de democracia, de algum modo, vocês conhecem. Pode ser a decisão mais legítima dentro de uma democracia a maioria prevalecer sobre a minoria? Pode. Tem horas que não tem para onde correr, tem horas que não tem outra solução a não ser a maioria prevalecendo sobre a minoria, certo? E quando é que isso ocorre? A maioria prevalecer sobre a maioria é a decisão ideal quando uma opção tiver que ser vivenciada por todos, ou seja, a gente só tem uma opção, na verdade só pode haver uma realidade e essa realidade é a que vai ser vivenciada por todas as pessoas envolvidas. Nesse caso, a maioria tem que prevalecer sobre a minoria. Querem um exemplo? Cada estado só pode ter um governador, ok? E esse governador vai ser o governador de toda a população, de quem quis ele e de quem não quis. Logo, o mais legítimo é que ele seja o resultado da decisão da maioria, ok? A gente só tem um presidente da república e ele vai ser presidente para quem votou nele e para quem não votou. Não tem jeito. Muito bem? Então, nesse caso, aplica-se o critério da maioria. Não se deve chamar o critério da maioria quando, na verdade, cada um puder vivenciar a realidade que escolher. Senão a gente vai aqui tolher liberdades individuais. Quando cada um realmente puder vivenciar a sua escolha, não há por que chamar o critério da maioria. Então eu tenho visto algumas pessoas falando, por exemplo, a religião que deve prevalecer no Brasil é a religião católica porque é a religião da maioria do povo brasileiro. Bom, que seja a religião da maioria do povo brasileiro. Então essa maioria cultua a religião católica e a minoria cultua outra. Não é um caso diferente, é um exemplo diferente do presidente e do governador. Ninguém é obrigado aqui necessariamente a escolher uma, porque cada um pode sim cultuar que bem entende. Então, nesse caso, não tem necessidade nenhuma de chamar o critério da maioria e o critério da minoria, senão você apenas vai criar uma ditadura da maioria sobre a minoria, quando as duas podiam tranquilamente conviver. Ok? Outro exemplo. Eu sou contra o casamento homossexual porque a maioria da população brasileira é heterossexual. Bom, e quem é heterossexual vai deixar de ser heterossexual porque uma pequena parte resolveu que vai ser homossexual, que optou por manter relações com pessoas do mesmo sexo? Acontece o quê com essas pessoas? Então, nesse caso, o critério da maioria ele passa a ser, portanto, indevido. Na medida em que as duas opções, as duas escolhas podem coexistir. E quando duas escolhas puderem coexistir, é muito mais democrático você garantir a liberdade, portanto, a liberdade de seja de expressão, seja uma liberdade individual, seja uma liberdade de comportamento desses dois polos, de todas as partes envolvidas. Assim você se mostra muito mais democrático na medida em que você viabiliza, em que cada um expresse a sua visão de mundo, do que você buscar, na verdade, tratar desse tema com a relação de maioria e minoria, onde ele não se aplica. A maioria muito bem representa a democracia quando a sociedade está necessariamente dentro de um contexto, dentro de uma situação
em que todas as pessoas envolvidas só possam vivenciar uma realidade, certo? Em que todo mundo só possa vivenciar uma escolha, em que, na verdade, existe uma opção, mas ao se escolher, aquela experiência vai ser vivenciada por todo mundo. Nesse caso, há que se falar em maioria. Se não, caso contrário, quando as duas opções pode sobreviver, quando as duas opções podem coexistir, chamar critério da maioria vira uma espécie de ditadura, certo? Vira uma espécie de desrespeito. Não tem necessidade. É muito mais nobre, é muito mais democrático respeitar, nesse caso, a diversidade. Então eu falo isso porque para que a gente tenha cuidado quando a gente invoca ou não o critério da maioria para um debate. Não invoquem critério da maioria quando vocês vislumbrarem uma situação em que você pode vivenciar sua escolha e o outro pode vivenciar outra, certo? Não tem necessidade nenhuma de você, por nesses casos, invocar o critério da maioria para suplantar, para suprimir, certo? Para neutralizar a opção diferente da sua. Muito bem, gente? É essa mensagem que eu queria passar. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade dessa interação tão agradável com vocês, certo? Eu gosto muito e me sinto privilegiado, beleza? Um grande abraço, coloque seus comentários aqui, como sempre, concordando, discordando ou acrescentando. Grande abraço.